Fala pessoal, esse é o podcast Mineuros, mais uma vez aqui. Eu sou o Caio, eu sou médico formado pela UFMG, eu sou neurologista pela Santa Casa de Belo Horizonte, atualmente fellow em neuroimunologia. Eu tô aqui com o Igor. Eu sou o Igor, sou médico formado pelo FJF, neurologista pela Santa Casa de BH, e hoje nós estamos aqui também com a Luísa, também do Mineuros. Eu sou Luísa, eu sou médica formada pela UFOP, fiz neurologia na UFTM, Triângulo Mineiro, e ano passado fiz o fellow de epilepsia na Santa Casa de BH e conheci meus colegas. E nós temos o prazer de hoje receber aqui a doutora Paula. A doutora Paula, ela formou comigo, inclusive, na UFJF, fez psiquiatria em Barbacena, atualmente está no HC do UFMG, na infância e adolescência, e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, cheio de mitos e muita coisa pra gente trocar ideias aqui, que neurologistas e psiquiatras comungam desse mesmo tema, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, e a gente sabe que o TDAH, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, é neurobiológico, a gente sabe que existe toda uma fisiopatologia que talvez não entremos aqui, porque a ideia é que o pessoal de casa, que nos procura muito no consultório também, possa entender e dúvidas eventuais que a gente vê na maior parte do tempo, né? Qual que é a sua percepção, Paula? Como é que você entende o TDAH? Fala um pouco pra gente. TDAH, como você disse, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, inclusive tem que ter sintoma até 12 anos de idade, principalmente nas áreas da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. A impulsividade, às vezes, até deixada um pouquinho de lado na hora que as pessoas falam sobre o tema, mas é de extrema importância. Tem muitos prejuízos decorrentes disso, prejuízos que são diferentes, às vezes, na infância ou na vida adulta, a depender do que essa pessoa enfrenta em diferentes momentos da vida. Mas geralmente são crianças, assim, que são mais desatentas, mais inquietas, começam a ter dificuldades escolares por não conseguir prestar atenção mesmo no que está sendo dito, no que tem que ser feito, demoram mais a fazer atividades por viajar mesmo. O pessoal brinca assim, é aquela criança que a mosca vai distrair, que qualquer coisinha chama atenção, o coleguinha mexeu, já tá olhando, né? Ou então chega, principalmente a queixa, né? Quando não para quieto, nossa, essa criança aqui nada sossega, né? Ou então faz o que vem na cabeça, não para pra pensar que aquilo vai ser perigoso. E isso que você falou é interessante mesmo, né? Porque a gente sabe que nosso cérebro tem as redes de atenção, e aí nós temos a rede de atenção dorsal, por exemplo, que vai prestar atenção em alguma coisa no foco, e tem a ventral, que ela é uma rede de atenção justamente para poder ver quando você escuta algum barulho e você presta atenção. E nas crianças com TDAH, ou nos pacientes adultos, porque essas crianças, elas crescem, né? Crescemos, né? E 60% permanece com sintoma na vida adulta também. Olha só. E aí, o que acontece? Essa rede de atenção ventral, a criança com TDAH, ela tá super estimulada. Então, se você escuta um barulho, às vezes você vai ignorar, a criança com TDAH, ela presta atenção. Então, se isso é um ruído de um mosquito, ou de um copo, ou de alguma coisa caindo, presta muito mais, né? E tem rede de atenção padrão. Eu falo que não vou falar de fisiopatologia, mas a gente acaba querendo falar um pouco, né? Mas é isso, mais ou menos assim. E, na verdade, é meio paradoxal, que ao mesmo tempo que ela se distrai, às vezes você fala com ela, ela tá muito focada em alguma coisa. Tem um hiperfoco também, certo? O hiperfoco, ele acontece geralmente em coisas de interesse. As crianças que têm a distraibilidade, não necessariamente elas não têm distraibilidade com nada. Elas conseguem manter um foco sustentado, principalmente em atividades que elas têm mais interesse, por exemplo. Mas como é que é desatento se passa 10 horas jogando um videogame? Sim, isso pode acontecer, porque o foco acontece em atividades específicas, geralmente que tem mais interesses envolvidos. E outra coisa também, né? Porque tem a fisiopatologia, a dopamina envolvida. Isso. Então, às vezes, quando ele tá lidando com uma atividade que ele gosta mais, que tem uma maior sustentabilidade ali, ele vai ter esse retorno da dopamina, então ele vai querer prestar mais atenção. Tiveram até alguns estudos que colocaram crianças para poder fazer atividades que elas considerariam mais chatas e outras mais legais, e as crianças com TDAH, quando elas vão ver alguma coisa mais chata, elas não conseguem se concentrar tanto troca de dessa canal forma. Toda hora. Exatamente. Isso é interessante pra gente poder ver como que talvez nós estamos julgando o peixe pela habilidade de subir em árvores, né? Talvez nós deveríamos entender, então, peraí, o que ele gosta muito? Então, ele gosta muito de engenharia e tudo, né? Então vamos trabalhar isso daqui, vamos estudar, e essas pessoas crescem e são super bem-sucedidas também. Uma coisa não anula a outra. Tendem né? a ser mais criativos, ter mais desenvoltura para certas atividades, né? Com certeza. E assim, a gente percebe, né, pro diagnóstico do TDAH, que, claro, existem alguns scores diagnósticos, algumas escalas que vão tentar nos guiar, né, Paulo?
E muitas vezes a dificuldade é identificar o que está descrito como sintoma na atividade diária desse paciente, né? Que precisa ser, inclusive, em mais de um ambiente, não é isso? Não pode ser, se a criança só tiver sintoma, por exemplo, em casa, mas na escola não tem nada, ou então o contrário, né? Tem que ter pelo menos 2 ambientes. Exato. E hoje em dia a gente vê que, devido ao aumento, né, dos critérios diagnósticos, a acurácia ela foi melhorando, né, para o diagnóstico, e muitas vezes as pessoas têm uma percepção de que pode ser que o diagnóstico está aumentando, né? Possivelmente porque as ferramentas, né, e o conhecimento sobre o transtorno aumentaram também. Mas, com a difusão do conhecimento, muitas pessoas têm se apropriado de listas de sintomas e confundido algumas coisas, né? Principalmente se a gente pensar que o que está descrito, né, como sintoma lá pro critério diagnóstico de TDAH, são sintomas que todos nós vamos sentir em algum momento, né? Com certeza. O que você poderia comentar a respeito desses critérios diagnósticos e dessa impressão que muitas pessoas às vezes têm de, opa, peraí, eu tenho isso aqui? Os sintomas do TDAH, eles são muito identificáveis, né? A gente olha e fala, nossa, eu tenho isso é muito comum, principalmente os ansiosos. Os ansiosos pontuam muito, inclusive nas escalas de rastreio, O né? SRS 18, a gente estava comentando sobre isso um dia. Isso. E aprendi também com a Paula, ela falou assim, olha, que aí vem a parte da psiquiatria como que ajuda, né? Que a gente foca em neurologia e outras coisas, sabemos diagnósticos diferenciais também. E a Paula falou, o ansioso pontua demais na escala, né? Pontua. Tanto na de criança também, uma criança que tá ansiosa, ela vai pontuar mais na escala utilizada para mais uma triagem, assim, na infância, né? Porque o diagnóstico é clínico. Claro. E até o autodiagnóstico, visto muito em redes sociais, onde as pessoas, elas usam vídeo de TikTok, do Instagram, e acabam se identificando justamente por isso, porque assim, febre não é pneumonia. Se a pessoa está desatenta, ela pode estar desatenta por N fatores. Ela pode estar ansiosa, ela pode estar brigada com alguém ou com algum problema muito sério, assim, que vai puxar essa atenção toda hora. Então, ou então tá inquieta por algum motivo e fala assim, olha, eu pontuo tudo isso, né? Então, tem que diferenciar bem, estudar com calma, entender melhor esses sintomas, tanto de duração, persistência e oscilações ao longo do tempo, porque temos a querida hipomania também, que simula muito, né? E na criança também a gente percebe, antigamente eram as crianças atentadas, levadas, a gente falava porque corria muito, e às vezes um diagnóstico até maior nos meninos, porque eles às vezes são um pouco mais brincalhões, algo nesse sentido antigamente, né? Alguns lugares defendem isso. E na vida adulta, os diagnósticos diferenciais continuam, né? Como é que é a sua prática diária, principalmente na psiquiatria, que mostra essa parte? Sim, a gente tem que investigar esses sintomas, não só pela existência, mas pela persistência deles também, o curso disso ao longo do tempo. Quais os prejuízos que a criança tem, como que é a história familiar dessa criança, até do adulto também, quando chegam queixas, né? Na vida adulta, pra gente isso também acontece com frequência. E isso que você falou da questão do diagnóstico diferencial, porque as pessoas se identificam com os sintomas e procuram, mas às vezes elas estão passando por outros momentos, outras situações, ou tem outros diagnósticos que simulam uma desatenção e hiperatividade. A gente tem que ter muita cautela ao fazer um diagnóstico, porque vai envolver tratamento, medicações, e deixa de diagnosticar outros transtornos, né? Bom, como quase tudo na psiquiatria e na neuropsicologia, né, Paula, envolve uma investigação muito apurada, né, de como é a rotina dessa pessoa nos vários ambientes sociais que ela está inserida, né, e se isso realmente traz ou não um comprometimento, porque como o próprio nome já diz, é um transtorno, certo? Então, assim, todos os sintomas que estão lá, nas listas diagnósticas, né, nas listas de critérios, eles são sintomas que todos nós vamos sentir em algum momento e que o nosso cérebro evolutivamente se moldou para que a gente sinta por algum motivo. O que é anormal no transtorno é que isso costuma ficar quantitativamente em excesso, né, e desproporcional ao ambiente ali do que ele tá, do que essa pessoa está inserida. Bom, Paula, pegando um pouco do gancho que o Caio entrou, né? Então, para você começar a tratar, tem que ser considerado um transtorno, certo? Sim. E aí, o que a gente tem de opção, então? Existe, às vezes, alguma forma não medicamentosa? Como é que você lida com isso na sua prática?
Geralmente as não medicamentosas, elas ajudam principalmente com a organização, e nas crianças também que têm uma idade abaixo da permitida de medicação, que tende a ser 5 a 6 anos, a depender do fármaco, é muito importante que se tenha esse tratamento, e não farmacológico, principalmente também envolvendo a família, porque às vezes a família não sabe manejar uma criança que está inquieta, uma criança que está desatenta, perde a paciência com frequência, ou as que têm uma desregulação emocional, ficam impulsivas, tem que ter um manejo adequado ali desses sintomas, a família tem que saber manejar, e isso não é fácil. Então é bom que tenha acompanhamento, tem acompanhamentos psicológicos, tem terapia ocupacional também, que ajuda a criança a desenvolver algumas habilidades, né? Isso. Uma dúvida muito frequente em consultório é se sempre é obrigatória a terapia medicamentosa. Né? Você já falou abaixo de 6 anos e acima de 6 anos. Acima de 6 anos, a resposta costuma ser muito boa. Até nos adultos tem até alguns estudos que mostram que a eficácia da terapia medicamentosa é muito maior do que a terapia não farmacológica. Então, E eu tenho algum... pensando assim, nos danos, né, de não tratar, na vida social, no trabalho, a gente pesa sempre risco-benefício no tratamento, né? Então, acho que é isso que tem que ficar claro para a população, né? Exatamente. Que às vezes o benefício de tratar vai ser muito maior do que o malefício de deixar sem o tratamento medicamentoso. Sim, tem muitos prejuízos ao longo da vida. A pessoa às vezes pode perder emprego, se envolver em acidente de trânsito, aumenta a chance de se envolver com drogas, por exemplo, na adolescência. Então, os prejuízos, eles são intensos e podem ocorrer ao longo da vida, a depender da demanda daquele momento de vida, né? Ninguém deve usar drogas, mas as pessoas com TDAH é exatamente Tem isso. uma A questão- prevalência mais alta. Tem uma predisposição. A questão chance da maior de se envolver. a impulsividade, a Sim. questão da dopamina, porque a maioria Exato. dessas medicações, elas vão agir na dopamina de certa forma, Sim, né? com certeza. Então, e cocaínas, outras coisas, também agem a dopamina. A diferença está na biorregulação que essas medicações fazem. Sim. Completamente diferente. E eu lembro de um paciente que eu atendi recentemente, ele falou assim, doutor, depois que a gente começou a tratar, eu passei na rua da minha casa, eu vi um posto de gasolina que eu nunca tinha visto antes. Então, assim, eu passava por aquela rua Automático ali. todos os dias ali no automático. E a vida É parece quase que como se a muda. vida tivesse clareado, né? Assim, Com certeza. muitas dessas pessoas não se recordam fatos relativamente recentes ou da sua infância, né? A partir com a passagem dos anos, a pessoa não se lembra de detalhes da infância. Uhum. Então, Com certeza. para quem tem indicação, é uma medicação que realmente vai trazer benefício, né? Vai mudar. E para quem usar e não tem indicação, né? Que não tem esse déficit Sim, de dopamina, com certeza. aí pode ser maléfico. Uhum. Uma coisa que a gente pensa, por exemplo, são as vitaminas. As pessoas vivem fazendo reposições de vitamina, mas, por exemplo, a vitamina D, quando ela está baixa, ela tem indicação de ser reposta. Quando a vitamina D não está baixa, você repõe sem saber isso daí, você pode dar uma intoxicação por vitamina D. É a mesma coisa com a dopamina. Se eu não tenho esse déficit de dopamina, não tenho uma desregulação da minha circuitaria de dopamina no meu cérebro, não tem por que eu injetar essa dopamina e ficar tomando essas medicações. Querendo ou não, como vocês falaram muito bem da questão da atenção, todos nós temos algum momento que estamos mais sem atenção, estamos indo prestar um concurso, estamos indo fazer uma viagem, alguma coisa assim, vou tomar essa medicação, vai fazer efeito? Talvez vá, só que a dose entre o remédio e o veneno, aliás, a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. dose, E né? talvez Exato. atrapalhe, porque se você não tiver, né, esse déficit, certeza. você vai ter um excesso também. Sim. E vai só para ser ficar ruim. claro, né, assim, a gente está defendendo a medicação ser usada para quem precisa, né, de fato, mas a gente deve lembrar, são psicoestimulantes em sua maioria, né, os dois mais conhecidos, a lisdexanfetamina e o metilfenidato. A tomoxetina chegou mais recentemente, Tarja né, preta, e então... a gente vai perguntar para Paula já como é que essa diferença de escolha é feita, mas são psicoestimulantes, né, e como o Igor falou, envolve liberação de sistema nervoso central de dopamina, de noradrenalina. Isso pode ter uma série de efeitos colaterais, não só psicológicos, mas até cardiovasculares. Então né? tem que ter uma indicação médica de um especialista. Com certeza. Exatamente. Falando então sobre isso, Paulo, a escolha, né, do momento e de qual fármaco utilizar. O que você poderia falar para a gente assim, das principais diferenças sobre o mecanismo assim, das drogas, a dose, a questão da posologia, quando escolher uma, quando escolher outra? Geralmente a gente começa com os psicoestimulantes, que são as medicações de primeira linha, né? Essas medicações, vocês citaram a tomoxetina, tem a guanfacina também, que não tem no Brasil, mas também, junto com a clonidina, né, fazem esse papel, que não são psicoestimulantes, desculpa, e acabam também ajudando. A gente opta para quando a pessoa não tolera,
as medicações de primeira linha, porque a resposta delas são muito superiores. E agora, um ponto importante, voltando lá em diagnósticos diferenciais, e isso é muito importante a gente saber, porque senão a gente ia dar Ritalina para todo mundo, né? Algumas patologias, elas pioram com esses psicoestimulantes, né? Quais diagnósticos diferenciais, assim, na psiquiatria? Você até citou alguns, fala um pouco mais sobre eles para mim, assim, hipomania e tudo mais, porque às vezes o pessoal que tá em casa não entendeu muito bem, mas olha, você tem muitos sintomas parecidos com o TDAH, será que é essa tal de hipomania da bipolaridade? Será que é um TEA? As pessoas chegam às vezes achando que ou é um autista nível 1, ou talvez seja um TDAH, mas lembrando que no caso do autismo você pode ter as duas patologias ou alguma coisa nesse sentido. Vamos lá, quero te ouvir. Na questão da hipomania, que você perguntou primeiro, a diferença assim, que a gente nota é que na hipomania tem um aumento global de energia, não é a inquietação do TDAH. A pessoa fica com pensamentos acelerados, mais comunicativa, mais falante, mais impulsiva, e o que pode simular, né, sintomas do TDAH, mas tende a ser um quadro mais episódico. As pessoas, elas oscilam esse humor ao longo da vida, isso não é uma constância. Muito dificilmente começa na infância, né? Pode acontecer, mas é mais comum que surja na vida adulta. Então é importante fazer esse detalhamento para fazer um diagnóstico diferencial melhor. Paula, e além das doenças, né, que entram como diferencial, eu queria que você falasse um pouquinho de outros fatores, por exemplo, o sono, o uso de telas, que tem sido muito falado hoje em dia. Sim. Tem vários estudos que estão correlacionando o uso de telas, não ao surgimento do TDAH, mas à intensificação desses sintomas, né? E de surgimento de desatenção em pessoas que não têm TDAH também. Porque a pessoa fica ali na tela aquele tanto de tempo e depois ela vai ficando mais desatenta mesmo. E isso pode simular também um quadro. Um quadro, né? E o TDAH, ele tem também uma impulsividade noturna. Sim. Ele pode ter um sono fragmentado, apesar de dormir Atrapalha sono-vigília. E pior, uma coisa alimenta a outra. Uma pessoa que tem TDAH e não dorme bem, ela tende a piorar os sintomas de TDAH. E uma pessoa que não tem TDAH e tá com sono desregulado, ele vai simular um TDAH também. Vai ficar mais desatento, mais impulsivo, mais irritado. Por isso, quando a gente vê os critérios, né, às vezes encaixa muito mais gente por causa desses fatores que estão muito prevalentes hoje em dia. Privação de sono, estresse. Uso excessivo de telefone, televisão também é tela, computador também é tela. Porque às vezes os vídeos, por exemplo, de Instagram, eles fazem essa descarga de dopamina muito boa, né? Você começa a ver aquele reels ali, e na hora que ele vai chegando no final, nossa, que sensação prazerosa. E você vai pro próximo. E você vai pro próximo, e vai pro próximo. E a tela, ela acaba acumulando essa questão cognitiva, esse excesso que a gente tem, e pode dar também uma fadiga mental depois. Então, pro TDAH também muda tudo isso, né? Sim. Eu falo que, às vezes, a pessoa com TDAH, ela funciona como se fosse um Google Chrome com várias abas abertas, né? Sai abrindo várias coisinhas e agora eu tô mexendo aqui no telefone e eu vou fazer isso, eu vou ligar pra minha mãe, eu vou fazer várias... E ninguém sabe de onde vem a música. E ninguém sabe de onde vem a música que ele tá ali parando. E por que essas pessoas, elas têm esse hábito de... focar em várias coisas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e elas se dão melhor assim, ou elas precisariam fazer, não, agora eu vou fazer somente o mestrado, somente a residência. Como é que funciona isso aí no dia a dia? É muito comum as pessoas fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, porque elas começam a fazer uma atividade, só que elas têm uma distraibilidade maior, então elas lembram de outra coisa, aí vai fazer outra coisa, começa, lembra de mais uma, e vai pulando de atividade em atividade. Aí no final, nossa, não comecei a fazer várias coisas, não terminei nenhuma. E procrastinei o que eu não queria fazer, então... Agora, voltando lá na terapia medicamentosa, eu queria aproveitar, né, e fazer uma pergunta que é muito comum em consultório. Eu vou ter que usar esse remédio pelo resto da minha vida? Algumas pessoas, elas deixam de completar os critérios diagnósticos ao longo da vida. Muitos persistem. Principalmente os sintomas de hiperatividade, é comum que eles, com o envelhecimento, né, a pessoa consiga controlar melhor, isso diminua de intensidade também, mas os de desatenção tendem a persistir mais ao longo da vida. Vai depender também do que essa pessoa vai ser exigida na vida adulta, quanto que ela vai ter de prejuízo desses sintomas, a ponto de precisar de um tratamento farmacológico. Muitas pessoas vão ter uma melhora, mas muitas vão persistir ao resto da vida toda e ter que tomar medicação para viver com mais qualidade. E quando é criança, adolescente, a gente sempre fala para poder, toma nos dias do colégio e tudo mais. Mas e no final de semana? Os sintomas do TDAH, eles não desaparecem. E fora da escola. Fora da escola. Tinha que estar em mais de um ambiente, né? Que a gente comentou aqui. E aí, como é que funcionaria isso pra gente poder passar? Eu falo isso porque a sua mão com crianças e adolescentes, né? Da psiquiatria da infância e adolescência é muito maior do que a nossa, que somos neurologistas de adulto, majoritariamente, né? Como é que funciona essa prescrição aí? É contínuo, o resto da vida? Igual a Luísa falou, no dia a dia mesmo. É possível, sim, que faça a interrupção aos finais de semana, mantenha-se a medicação
medicação apenas em dias letivos, principalmente se a criança tiver mais prejuízo educacional durante a sala de aula, para fazer dever de casa, aula particular, e aí toma medicação e no final de semana pode ficar sem. Mas também é bem comum crianças terem questões comportamentais importantes, que acontecem prejuízos dentro de casa, de ficar muito inquieta, muito agitada, ou com uma desregulação emocional muito importante, que vale a pena fazer a medicação ao final de semana também. E, inclusive, como alguns psicoestimulantes podem intervir na curva de crescimento dessas crianças, ou causar uma inapetência que ocorre com perda de peso, às vezes de uma forma um pouco mais preocupante, a gente indica, às vezes, não fazer no final de semana para dar umas férias ali da medicação para seguir melhor com essa questão de crescimento e peso. Então são medicações que podem impactar, né, Paula, no crescimento, sim, na estatura mesmo, sim, que você diz, né? E, assim, a partir de qual idade que a gente poderia começar a pensar no tratamento farmacológico? O metilfenidato, ele é permitido a partir dos 6 anos de idade, a lisdexanfetamina a partir dos 5. Ótimo. Ainda sobre as comorbidades, Paula, uma dúvida que surge muitas vezes é, assim, que elas são extremamente frequentes, né, na presença do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que seria mais ideal? Qual tratar primeiro? A comorbidade, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, as pessoas, por exemplo, que têm comorbidade com alguns transtornos, principalmente de humor, por exemplo, é recomendado que se trate primeiro a comorbidade, até para entender o que desses sintomas é realmente do TDAH, ou são secundários a outros diagnósticos que, quando controlados, vai dar uma clareada melhor do que era, né, para tratar o que ficar, do que não, depois de estável, o outro transtorno. E uma coisa que eu sempre falo, até com os pacientes do consultório, que talvez estejam ouvindo, porque hoje em dia eu já indico o podcast como educação em casa também para os pacientes. Acho que a frase que fica pro TDAH, que eu não quero que ele saia do consultório sem saber, é tornar o invisível visível. Então a pessoa com TDAH, ela vai ser uma pessoa com agendas, uma pessoa com planner, uma pessoa com post-it colado, e a vida dela vai ter que ser buscar ficar um pouco mais organizada. E o que eu percebo com os pacientes adultos, quando eles chegam, talvez uma vida inteira sem tratamento, é que automaticamente, na verdade, às custas de muito sofrimento ao longo da vida, criou-se estratégias, né, para poder lidar com o TDAH. Então já é uma pessoa que já sabe disso. Ela já esqueceu a chave em vários lugares. Eu lembro que eu sempre falava isso, meu pai me ensinou isso, eu lembro na hora de sair de casa, que eu esquecia muitas coisas. Ele falava assim, lembra que quando você sai de casa, tudo começa com a letra C. Carteira, celular, chave, cartão. Aí eu já lembrava assim e falava, peraí, letra C, o que eu tô esquecendo aqui? Fazer aquele checklist mental. Fazer um checklist mental da letra C e pra poder São estratégias comportamentais, né, que você vai literalmente treinando cognitivamente o cérebro. Com certeza. Né? E, inclusive, tem algumas modalidades terapêuticas, né, Paula, não farmacológicas, que são possíveis, né, como o neurofeedback, que é uma modalidade que vem crescendo. As evidências ainda são modestas, né? Mas que às vezes consistem em atividades básicas de estímulo, né? Da pessoa criar hábitos mais saudáveis, né? Organização de casa, higiene diária, da rotina, né? O que você poderia comentar, assim, Paulo, na sua prática? Tem alguma coisa que chame a atenção, que as pessoas, as mães, pais, trazem para você que sejam eficazes, assim, na rotina? Sim, manter uma rotina regular, previsibilidade ajuda, o uso de aplicativos, inclusive, tem vários aplicativos para adultos para ajudar a se organizar, para criar estratégias de não procrastinação. Isso é bastante importante, auxilia bastante essa questão comportamental, gera menos sofrimento, dá mais sensação de completude das tarefas, maior satisfação com a própria vida. Sim. Sim. Nós temos até um exemplo que a gente ficou assim, nossa, vamos contar ou não, mas claro que várias pessoas conhecem outras com TDAH, ou talvez elas mesmas tenham, né? Mas um colega médico nosso, inclusive hoje cardiologista, muito bom, que uma pessoa de alta funcionalidade, né? Você vê que o TDAH, ele não torna a pessoa menos inteligente, de forma alguma. E muitas vezes essas pessoas alcançam funções muito nobres, muito instruídas, né? Mas às vezes às custas de um sofrimento muito grande, né? Conta esse detalhe aí, Igor. Então, e esse amigo nosso, por exemplo, excelentíssimo profissional,
por várias vezes só conseguia entregar os trabalhos no final do prazo, e aí virava noites para poder entregar, e aí vem aquela questão do sono que você colocou super bem, relacionamentos às vezes mais conturbados, para poder lidar com os amigos, uma impulsividade, e aí várias vezes interrompendo as pessoas na hora de falar, não esperar a sua vez para poder falar, ficando incomodado, levantando durante reuniões, mexendo demais com a perna. Consultas mais longas, né? Consultas mais longas. Excessivamente Esquecendo longas. compromissos. Esquecendo de ir nas provas. Dias de provas. Teve vezes que eu falava assim... Se atrasam com frequência. Mandava mensagem no WhatsApp, por exemplo, aí eu tinha que ligar pra namorada e falar assim, pede pra olhar o celular. Ela me mandava uma foto, ele já estava com o celular na mão. E assim, não estava respondendo a mensagem. Então, várias formas, assim, né? A pessoa vai criando estratégias e... Às vezes a questão da medicação muda toda uma vida, Facilita demais, né? Clareia as coisas. E assim, esses exemplos são inúmeros, né? E você vê que o comprometimento, ele é em todos os aspectos da vida da pessoa mesmo. São relacionamentos um pouco mais instáveis, os compromissos familiares, profissionais começam a ser perdidos, né? Ou cumpridos às custas de um esforço mental, psíquico muito grande, né? Um sofrimento muito grande e com prejuízo em alguma outra sub-área da vida da pessoa, né? Aí é um sono que foi embora, aí é uma atividade física que não consegue mais fazer para focar no trabalho, né? Mas extremamente criativas também, então tem lado bom. Olha, para a gente poder ir encerrando um pouco aqui, eu vou convidar todos nós para fazermos uma dinâmica, então, olhando para a câmera, cada um pudesse dizer para as pessoas que têm TDAH em casa, se fosse para deixar uma mensagem final, o que vocês iriam dizer, o que vocês iriam falar para essas pessoas ou seus próprios pacientes que podem estar nos ouvindo. Vamos lá, faça as honras, Paula, por favor. Se você se identificou com esses sintomas que a gente falou aqui, é muito importante que você procure ajuda, porque vai ter uma melhora importante na qualidade de vida, e o diagnóstico tem que ser feito corretamente para que o tratamento se dê da melhor forma. Eu aproveito, né, o que a Paula disse. Hoje a gente está vivendo uma era, felizmente, globalizada. As redes sociais nos aproximaram de pessoas que a gente admira, mas ao mesmo tempo a gente às vezes é bombardeado com exemplos de vidas que não são factíveis para muitos de nós, né? E isso acaba às vezes nos deixando um pouco desregulados emocionalmente, e muitos desses sintomas podem vir à tona e nos fazer pensar que isso pode ser um TDAH, isso te fazer pensar que você precisa culpar um transtorno que talvez você tenha, mas muitas vezes é uma angústia que vem sendo alimentada por um anseio, que às vezes pode ser um transtorno de humor, né? Que é muito, às vezes, mais comuns nessas pessoas do que um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, eu acho que uma mensagem que fica um pouco de resumo para o episódio de hoje é que o TDAH é um diagnóstico clínico. Hoje não falamos sobre testes de exame de imagens, nenhum teste específico para fazer o diagnóstico, ou então laboratorial. Portanto, procure o profissional certo, adequado, pode ser o neurologista, o psiquiatra, para fazer o seu diagnóstico e o acompanhamento da doença. Duas coisas importantes. Primeiro, você não está sozinho, você pode ter ajuda, nós somos profissionais para poder ajudar nisso daí, tanto no diagnóstico, tanto no acompanhamento, tanto na escuta ativa também. E segundo, vamos tornar o invisível visível. A gente consegue organizar terapias farmacológicas e não farmacológicas também. Acho que é isso, né? Vamos indo para mais um final então, aí. Muito obrigado. Isso. Hoje sem café, por causa da higiene do sono, certo? Exatamente. Então é Nós vamos brindar com água, então. Vamos brindar com água. Valeu.